Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje eu converso com o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Sempre bom ter você aqui para a gente falar um pouquinho mais demoradamente, não é? do SICOM. Verdade, Mônica. Rubens, qual é o papel do SICOM enquanto sindicato? Olha, nosso papel enquanto sindicato, Mônica, é bom que as pessoas saibam. Nós representamos os condomínios no litoral todo de São Paulo, né, de Ubatuba até Peruíbe, no sentido de agregar esses condomínios todos, principalmente na época da negociação coletiva de trabalho, que é o momento em que se sentam empregadores, que são os condomínios, e os empregados de condomínio através dos seus sindicatos, para estabelecerem novas regras de trabalho dentro dos condomínios. E aí você tem condição de melhorar, tanto para o lado do empregador como para o lado do trabalhador, estabelecendo regras básicas da relação trabalhista. Esse seria o papel principal do sindicato. Agora, com esse boom imobiliário que nós estamos tendo, né, como é que deve ser, quais são as novas regras, como é que a gente deve fazer para eleger tanto o síndico quanto o subsíndico e demais pessoas que trabalhem no prédio? Você sabe, Mônica, que os novos condomínios, né, os novos empreendimentos, eles têm algumas questões que são diferenciadas em relação aos condomínios antigos, né? A gente tem visto aí muitos condomínios com características até de clube. Então você tem desde a piscina, restaurantes, áreas de lazer, tudo concentrado num só empreendimento, e o síndico acaba tendo que se especializar cada vez mais para poder atender às reivindicações e aquilo que é necessário fazer com que o condomínio não perca a qualidade. Porque não adianta nada você ter um bom serviço no início e depois ir se perdendo. Então já começa com o próprio síndico tem que ter um novo perfil. E os condôminos, eles têm que, junto com o síndico, construir uma boa gestão. De que maneira? Colaborando, trazendo novas ideias, trazendo até novos prestadores de serviço para que isso faça parte do condomínio. E aí sim você consegue ter um bom caminho, um bom andamento dentro do edifício. Agora, quais são as funções do síndico, né? Porque eu estava pensando assim, né? Por exemplo, às vezes eu já vi briga até para decoração do hall de entrada. É o síndico que decora, é o condomínio, como que é isso? Tudo é questão das prioridades, né, Mônica? Às vezes a pessoa que tem até essa veia no sentido de fazer a decoração, ela acaba extrapolando um pouco as suas funções. Realmente, a questão da decoração do condomínio, no hall de entrada, em qualquer área do condomínio, ela pertence não só ao síndico, mas a todos que vão ali ter a sua parcela da propriedade. Então, tem que ser debatido por todos, até porque eu preciso ver o que é o consenso. Um gosto de às vezes não reflete o do outro. E o síndico, ele deve procurar fazer com que toda a coletividade, ou a grande parte da coletividade, fique satisfeita. Mas isso seria feito o quê? Em assembleia? É sempre a assembleia. A assembleia é o órgão máximo dentro do condomínio. Então o síndico não pode sair, vamos dizer, fazendo reforma, modificações, nada disso? A única parte que o síndico tem, assim, uma possibilidade de fazer alguma coisa sem fazer previamente uma assembleia, são aquelas obras chamadas de emergenciais. Estourou a caixa d'água, está tendo problema na antena coletiva, ou está tendo problema no para-raio, e eu tenho que resolver imediatamente. Essas questões, ele pode fazer imediatamente, determinando a realização da obra. Mas ele, depois que realizado, ele tem que explicar para a Assembleia, tem que convocar uma Assembleia e dizer, olha, nós gastamos isso, esse valor foi tanto, nós contratamos tal empresa, para que isso seja referendado pelos demais condôminos. Porque se não for referendado, o próprio síndico poderá ter que pagar do bolso dele. Olha que coisa importante. Agora, uma outra coisa que dá problema é sobre o salão de festas. Quem que pode alugar o salão de festas do condomínio? Olha, normalmente os condôminos é que têm todo o interesse e até o direito de alugar, de usar esse equipamento do condomínio. E aí o que deve ser estabelecido no contexto do condomínio é um regulamento específico para tratar da questão da utilização, valores, restrições, possibilidades de uso, se eventualmente é possível ceder para terceiros, porque a gente não pode esquecer que você cedendo para terceiros que não são condôminos,
acaba desvirtuando um pouco o objetivo do condomínio. Sim. Se for um condomínio residencial, por exemplo, essa atividade de alugar para terceiro pode caracterizar um comércio, né? Mas pode alugar ou não pode? Não pode, em princípio, sendo residencial, é vedado fazer esse tipo de utilização por terceiros. Quer dizer que quem poderia alugar seriam somente os condôminos? Só os condôminos que cumpram as exigências que o regulamento determina, né? Por exemplo, às vezes não pagou lá a cota do condomínio, ou quando alugou de uma outra vez, não fez a limpeza que deveria fazer, pode ter alguma restrição no regulamento interno. E como é que calcula-se o preço deste aluguel? Então, normalmente, o aluguel é uma taxa mais ou menos cobrada em relação à utilização. Você procura ver, dependendo de cada salão de festas, né, quais são os equipamentos que estão ali à disposição, porque a gente não pode esquecer que o condomínio já paga por isso no mês, né? Sim. É despesa com água, despesa com luz. Agora, com a utilização propriamente dita, ele vai ter um valor que seria para a utilização, no caso, vamos supor, ele tem a obrigação de limpar o local, deixar como estava antes. Não o fez. Então, aquele valor seria utilizado também para essa finalidade de cobrir essas despesas. Outras coisas que podem ser também previstas é fazer uma relação de todos os itens que tem dentro do salão de festas, onde os condôminos que vão utilizar assinem um termo de responsabilidade. Que aí, caso aconteça algum tipo de problema, quando for entregar o salão, já se verifica a necessidade ou não da indenização. Bom, já falamos novamente no segundo bloco.